Mas o mais importante aqui são os nossos dois convidados que nós trouxemos para o nosso bate-papo. Eles já estão aqui, vocês estão vendo o Marcos Aurélio Pereira e o doutor Alexandre Ateniense. E agora? Está me ouvindo? Agora sim. Beleza. Todos bem de saúde? Graças a Deus. No meu caso, recuperado de um coronavírus que já passou, graças a Deus. Ó, já temos história para contar, experiência para compartilhar com todos. É verdade. Alguém para colocar esse papo. Marcos também está em casa? Tô em casa. Tô na minha chácara, né? Mais sossegado, fora de BH, mas tá tudo tranquilo, graças a Deus, em quarentena. Ótimo. E administrando os negócios à distância. Ótimo. Apresentar rapidamente, porque não conhece essas dois profissionais com quem já tive o prazer de conversar, produzir materiais juntos. Deixa eu colocar aqui novamente, compartilhar só a minha tela aqui. Vou apresentar rapidamente o Marcos. Marcos da Mais Dados é um profissional já de mais de 25 anos já é velho, no nosso segmento, 25 anos desenvolvendo soluções, mas o que eu gosto do Marcos principalmente é a preocupação dele em oferecer a infraestrutura digital das empresas, que ele faz isso com a Mais Dados, não é isso, Marcos? Isso, Hoje somos uma empresa, né? A Mais Dados já tem, na verdade, a Mais Dados foi criada aí através da DC Tecnologia e já em março agora fizemos 21 anos, né, de estrada. E hoje o nosso principal segmento de atuação é atacado, distribuidor e varejos, e agora é indústria, e estamos entrando agora na área de saúde, né? Acabamos de fechar um contrato com uma empresa de saúde de grande porte, onde a gente atua na parte de nuvem com eles, né? Hoje a Mais Dados ela oferece nuvem, né? Serviços de nuvem, somos especialistas em soluções Oracle, né? Consultoria, treinamento e suporte em aplicações para atacado, distribuidor e varejo, e temos plataforma de gestão de documentos fiscais integrada à Cefaz. Tá? Temos mais de 700 clientes a nível nacional, né? Vemos crescendo bastante nos últimos 3 anos e estamos aí para ajudar, né? A passar por essas dificuldades que a gente está passando, essa crise, que aí ajudar as empresas a encontrar os seus caminhos, né? Ok? Exatamente. Boa, Marcos. Eu tenho a felicidade de ter vários clientes em conjunto com o Marcos e sei da satisfação do nível de serviço que a Mais Dados presta. Doutor Alexandre Ateniense, quem não conhece, eu fico feliz porque uma das primeiras vezes que eu comecei a ler material sobre direito digital foi principalmente quando começou a discussão da LGPD, e eu tive a oportunidade de receber alguns e-books escritos por ele, direcionado por ele ou pela equipe dele, principalmente para um segmento de varejo, distribuidor, atacadista. Muito legal ter você aqui, Alexandre. O prazer é todo meu ter essa oportunidade de falar para esse público tão seleto e, sem dúvida, tentar trazer alguns assuntos relevantes, bem contextualizados, quem sabe ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre esse momento que a gente está passando sobre os aspectos jurídicos na área do direito digital. Hoje o teu escritório ele tem esse foco de direito digital ou ele é mais amplo? Não. Nós escolhemos apenas lidar com a área de direito digital. Eu sou um dos precursores da área de direito digital no Brasil, já estou com 32 anos de formado e, desde o início, eu sempre me identifiquei muito com essa área que, agora, de uns 5 anos para cá, houve um maior impulsionamento por causa do Marco Civil da Internet e agora da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente conta com a equipe somente de advogados que atuam nessa área. Nossos clientes são pessoas jurídicas e pessoas físicas que têm problemas jurídicos nas plataformas digitais. E a gente vem, quanto à LGPD, fazendo um trabalho bem interessante, desde quando a lei foi sancionada. Já estamos com vários projetos em andamento e atendendo hoje a cerca de 10 áreas diferentes que estão, cada uma dentro da sua particularidade, sendo afetadas por esses processos de mudança. E o que a gente sabe
em razão dessa experiência, é que as empresas ainda não estão sensibilizadas quanto ao tema. E existe muita informalização quando se trata de trabalhar em home office. E também tratar dados pessoais como um todo. E o que eu gostaria nessa chance era de mostrar quais são as falhas operacionais que eu já percebi, e quem sabe mostrar também as medidas corretivas e as penalidades que essas empresas podem se sujeitar, coisa que antes não acontecia. Antes as atividades eram meramente ligadas a boas práticas, agora nós temos uma lei com sanções muito severas, só que os empresários ainda não estão totalmente sensibilizados quanto a isso. Ou seja, nós estamos tendo aqui uma consultoria gratuita do escritório de advocacia, é isso? Vamos tratar isso como um bate-papo de happy hour de sexta-feira, para não ficar num clima mais formal, porque aqui o ambiente não favorece muito, mas com certeza eu não vou poupar nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de revelação quanto a essa experiência muito rica. Eu costumo dizer que nós estamos sendo alvo de um grande aprendizado. Quem hoje chega no mercado e fala que já sabe tudo de LGPD está mentindo. A gente hoje monta estruturas de estudo a partir de falhas operacionais que acontecem em qualquer área no mundo inteiro, porque essa é a fonte de aprendizado. Então, nós temos muito para aprender ainda, mas o certo é que nós saímos na frente e com isso já acumulamos uma boa experiência para poder estar se destacando no mercado. Excelente. Então, já vai, eu comecei até a perguntar, falei assim, olha, vamos falar, antes de falar do futuro, como que o corona impactou vamos dizer assim, nossas operações, os seus clientes em geral. Uma delas eu já sei que teve, não sei como que ficou, até aproveitando o assunto, LGPD, mudou prazo ou não? Ainda não. Ainda não. Não, a última movimentação que nós tivemos foi a votação no Senado do projeto de lei 1179, de autoria do senador Anastasia, que foi relatado pela senadora Simone Tebet, que propõe o adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados para 2 de janeiro de 2021 e as multas administrativas apenas, é bom que se diga isso, porque não são todas, seriam postergadas para agosto de 2021. O que falta para poder aprovar? Esse assunto já está na Câmara dos Deputados para ser votado, ainda não foi pautado, e depois que esse texto, se for mantido na Câmara, vai ser remetido à sanção do presidente para verificar se ele vai concordar ou não. Então, certamente, ao longo das próximas semanas, nós vamos ter uma solução quanto a isso. Mas, se for, para todo cliente que me pergunta, a situação de hoje começa dia 16 de agosto, a minha avaliação é que pode, sim, diante dessa movimentação que passou muito rápido pelo Senado, ter essa postergação. Mas o que as pessoas não sabem é que o risco hoje, quanto a qualquer penalidade da Lei de Proteção de Dados, já existe. Já existe porque engana-se quem acha que somente com a Lei Geral de Proteção de Dados é que os titulares poderão ter direitos a respeito deste assunto. Isso não é verdade. No Brasil, nós temos leis anteriores que protegem os dados pessoais, como é o caso da Constituição, do Código Civil, do Marco Civil da Internet, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código do Consumidor, da Lei de Acesso à Informação. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela só ampliou esses direitos. Então, nós estamos vendo hoje diversos órgãos fiscalizadores, como é o caso do Ministério Público, como é o caso do PROCON, dos PROCONs estaduais, e do SENACON, Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, que estão em pleno funcionamento de fiscalização sobre qualquer violação de proteção de dados pessoais e aplicando multas severas.
Olha, temos aqui um comentário, alguém te conhece já, doutor? Do Marcelo Gomes, Marcelo F. Gomes. Boa noite, doutor Alexandre, saudações. Acho que não nos vemos desde a audiência sobre bloqueios judiciais ao WhatsApp no STF. Bom Poxa, saber que eu você lembro, já está nós estávamos lá recuperado. juntos. Pois é, obrigado, Marcelo. É um prazer revê-lo aqui na live, sem dúvida. Foi um momento muito importante que a gente dividiu juntos ali no Supremo Tribunal Federal. Eu representava a OAB Federal na audiência pública do WhatsApp, quando veio o sócio do WhatsApp, e a sessão foi coordenada pelo ministro Fachin, a Rosa Weber. Infelizmente, ainda não tivemos uma solução quanto ao assunto, mas os debates foram fantásticos. Excelente. Voltando nisso, Marco, a tua experiência, você atende um grupo grande de empresas que enfrentaram os problemas aí do corona. Nós estamos falando desse momento do corona. O que você viu, que você olhou e falou, poxa, as empresas estavam preparadas? Como que você ajudou esse povo todo? Então, tem dois tipos de empresas, né? As que estavam preparadas, que já usavam serviços de nuvem ou até mesmo estavam preparadas suas estruturas para colocar seus colaboradores para trabalhar em home office, e tinha as empresas que não tinham estrutura nenhuma. Inclusive, tem empresas que estão sem trabalhar home office até hoje. Por quê? Porque não tem estrutura. O que eu digo é o seguinte, lá atrás eu já falava, né, que toda empresa, todo negócio tem que virar uma empresa de tecnologia. Hoje eu já falo diferente. Toda empresa, todo negócio tem que virar uma empresa digital. Tá? Porque anteriormente as coisas aconteciam muito rápido, então você tinha tempo para resolver, para planejar. Hoje você não tem mais isso. Quem imaginava que uma crise dessa ia parar o mundo? Quem estava preparado? Então, assim, você vê que a infraestrutura hoje ela é primordial, né? A tecnologia hoje ela é primordial para a sobrevivência do negócio. E muitas empresas não se dedicaram, não tinham orçamento para isso e sempre deixava isso para depois. Tá? Como o Alexandre falou, está chegando uma lei de proteção de dados, né? E eu tenho estudado muito essa lei. Nós fizemos várias mudanças dentro do nosso negócio nos últimos 2 anos. Né? A Mais Dados anteriormente se chamava Mais Dados Tecnologia, hoje é Mais Dados Digital, porque o mundo vai se tornar digital. Hoje, em termos de colaboração, em termos de negócios, de venda, o mundo vai ser outro a partir dessa crise. E o que eu vejo é que tem muitas empresas que não estão preparadas para isso, elas vão ter que se preparar rápido, tá? Porque senão não vai ter mercado. Ou seja, tinham várias que tinham no seu plano se transformar digitalmente, estava no sonho, estava lá no papel, algumas tiveram que correr. Ou correr para fazer. Você vê que eu conheço empresas que teve que comprar 100 notebooks para colocar os funcionários em casa para trabalhar. Eu conheço empresas que não têm infraestrutura de link para o pessoal trabalhar em casa. E conheço empresas que teve que alugar servidores da noite para o dia para colocar infraestrutura para trabalhar home office. E o mais importante disso tudo é que elas não... você fazendo as coisas às pressas, fica um grande problema, se cria um grande problema, que é a parte de segurança. Imagina se a lei tivesse em vigor, o tanto de dados que estão expostos hoje. Uau! Sendo acessado tá. Mas não precisa, né? mas não precisa a lei estar em vigor, não, Marco. Não. O risco já existe. Eu sei que o risco já existe, mas assim, só se a LGPD tivesse hoje, assim, eu entendo que o risco já existe, mas o grande problema... Ela iria potencializar o risco, mas o risco já existe. Exatamente isso aí. Então, assim, eu acho que é uma crise mundial, né, que veio para mudar muita coisa. O mundo de amanhã, depois dessa crise, não vai ser o mesmo. Então, assim, nós, como profissionais da área de tecnologia, qualquer profissional tem que se preparar, porque assim, as mudanças vão ser grandes. Se anteriormente as pessoas queriam comodidade de comprar tudo pela internet, receber na porta da sua casa, você imagina agora. Os hábitos vão mudar. Imagina agora.
Agora, você imagina uma empresa um negócio que você não tinha uma colaboração com seus clientes, você não tinha um meio digital de falar com seus clientes, fechou as portas, e aí? Quantas empresas não tinham, os funcionários não tinham acesso remoto? Não. Com segurança. Como que poderiam trabalhar agora? Como vão trabalhar? Não, pensa num departamento fiscal, financeiro, num departamento de recursos humanos, como é que você leva isso para dentro da casa do colaborador? Você entendeu? O tanto de dado da empresa, da corporação que fica exposto. Tá? Então, isso é um problema. Até muito se discute que talvez, pós-corona, boa parte das empresas tenham pessoas trabalhando 1, 2 dias home office, sem precisar para o escritório, porque ela pode ser produtiva, desde que ela estiver preparada. Não, você pensa bem, hoje o risco maior das pessoas com o coronavírus é a partir de 60 anos. Essas pessoas não vão poder voltar para o escritório. Quanto tempo vai demorar para voltar? Quanto tempo vai demorar? A gente não sabe. Você entendeu? Então, assim, hoje, a computação em nuvem ela já está aí há vários anos, né? E sempre nas minhas palestras, nas minhas conversas com os empresários, com os clientes, sempre falo, comece a mexer com nuvem, comece a colocar, nem que seja alguma coisa, comece em nuvem para vocês ter o hábito da nuvem, entendeu? E hoje ela está aí para isso. Só para dar uma colaboração, muitos nós procuramos pensar quando veio o corona, já vendo as dificuldades de clientes fechados, clientes tentando atender de maneira emergencial, como nós, como uma empresa de BI, poderíamos ajudar. Nós acabamos montando um comitê e criando várias análises diferentes, porque nós vimos que as situações eram totalmente diferentes. Nós tínhamos clientes que estavam totalmente parados, porque não podiam operar. Nós tínhamos clientes que podiam vender uma linha só de produto e, portanto, ele tinha que ter análise que ele nunca teve, só pensando na força necessária de trabalho para distribuir uma linha de produto. Nós tínhamos um cliente que podia vender, mas a ponta estava demandando tanto que ele não tinha mais o controle, se ele não estava vendendo acima da capacidade de pagamento do canal dele, e com isso aumentou a inadimplência. Então, nós tivemos que criar várias análises rápidas, porque os parâmetros de mercado mudaram. Com certeza mudaram. E nisso, rapidamente as pessoas falam, peraí, o mundo vai voltar a ter um padrão? Eu acredito que não. Então, eu pergunto para o doutor Alexandre, olhando para isso, vocês tiveram muitas demandas, assim, do tipo do empresário olhar e falar o seguinte, eu posso fazer o home office? Ou eu posso deixar... Houveram demandas específicas nesse período para vocês? Olha, houveram várias. Não foi, obviamente, em caráter protetivo, mas sim reativo, né? O que o Marquinhos falou realmente tem tudo a ver. A virada de chave para poder mandar todo mundo trabalhar em home office foi absolutamente rápida, nada planejada, e tinha que ser executada para poder manter as atividades estratégicas da empresa operando a todo custo, no menor tempo possível. Só que essa medida, quando tomada, ela guarda surpresas, sobretudo em relação a riscos jurídicos envolvidos. A gente sabe, por experiência própria, que a média das empresas do Brasil mal tem uma política de segurança da informação. E se tem política de segurança da informação, ela está completamente defasada, sobretudo agora em relação à proteção de dados. E eu vejo com muito informalismo qualquer relação que a empresa mantém, seja com seus colaboradores, seja com seus prestadores de serviço que usam a sua infraestrutura de TI, quanto à relação nessas atividades de home office, seja para suporte ou seja para executar o trabalho. Então, simplesmente se preocupou em montar o sistema funcionando, ok, mas não montaram nenhum termo normativo interno para estabelecer os limites quanto ao uso dos dados da empresa. Uau. Então, a gente sabe
que já existem problemas decorrentes de atos corriqueiros que sempre colocam em risco a empresa. Por exemplo, vamos supor que um colaborador quer ir trabalhar em casa no final de semana. O que ele faz? Se ele não tem um acesso pré-estabelecido pela empresa em VPN, mas ele precisa fazer a entrega do trabalho para segunda-feira, ele coloca isso num pendrive pessoal dele, espeta no computador de casa e lá fica o arquivo. Ele não vai lembrar de apagar depois. Ou então, ele, de repente, pega o arquivo ainda na empresa, sobe para a sua nuvem pessoal e acessa de casa. E ele cria um segundo repositório de informações corporativas dentro da sua nuvem pessoal. De repente, num computador que ele divide com o filho, que é aficionado com games e que nunca preocupou em ter a mínimo recurso em relação a softwares de segurança da informação. Agora vem a Lei Geral de Proteção de Dados e, pela primeira vez, exige que as empresas demonstrem medidas de segurança para tratar dados pessoais. E na hora que acontece um incidente desses, na casa de algum colaborador em home office, cadê a medida de proteção de segurança? Ah, não deu tempo para pensar. Ah, mas você tem formalizado isso? Não, também ficou para trás. Então, no geral, as empresas no Brasil ainda não chegaram numa fase de amadurecimento que condicionem todo tipo de acesso aos seus dados, toda política de acessibilidade a uma formalização. E isso é falha da política de segurança da informação, isso é falha de contratos com prestadores de serviços que não existem limites ou obrigações, quanto, por exemplo, a finalidade pelo qual esse acesso remoto deve ter, isso é previsto na lei, e também quanto aos seus colaboradores para que estabeleçam limites quanto ao uso dos dados corporativos. São essas as falhas que a gente vem sendo bastante consultado e pedindo reações imediatas para poder fazer adequações normativas, processuais e umas validações sistêmicas aí para que essa operação de home office não venha acontecer com os riscos das pesadas penalidades da Lei de Proteção de Dados. Eu tenho que digerir uma pergunta que me fizeram aqui, vou preparar por enquanto. Doutor, respire. Eu vou passar uma pergunta para o Marco para me saber depois como que eu vou colocar essa pergunta para você. Então, Marco, assim, veio um comentário até do Axon aqui, que ele falou assim, ó, o pessoal, estamos passando por um vírus fisiológico. Precisamos nos preparar para vírus cibernéticos. Já pensou se fosse como um ransomware? Qual a visão de vocês? Era possível isso ser igual a um ransomware? A gente infectar com essa velocidade, Marco? Nós tivemos problemas de ransomware no passado que infectou milhões e milhões de computadores pelo mundo todo, né? E que ainda vem infectando, né? Ainda vem infectando ainda. Então, assim, o Brasil é um dos países que tem maior número de sequestros de dados e pedidos de resgate hoje no dia a dia. Isso acontece todos os dias, toda hora você tem um cliente que tem criptografia de dados através de ransomware. Então, assim, as políticas de segurança, né, elas têm que ser revistas, né? Então, você tem que ter políticas de backup, né? Porque senão você tem que pagar o resgate se o dado for importante, né? E então isso assim, isso faz parte do contexto, né, hoje do dia a dia. E se as empresas não tiverem atenção com relação a isso hoje, uma proteção de dados, né, nos seus data centers, tanto na nuvem quanto dentro de casa, porque hoje, por exemplo, igual o Alexandre deu um exemplo, que o colaborador está trabalhando de casa, ele usa a mesma máquina para fazer trabalho corporativo que o filho usa para jogar videogame, que a filha usa para falar com as amigas no Facebook, no Instagram. Então, assim, a quantidade de informações que passa por aí que você não tem controle. E você pega uma máquina dessa e pluga lá no ambiente corporativo. Então, você tem que ter um nível de segurança
né, onde você se resguarde que isso não ocorra e que não vai trazer prejuízo, ok? Ok. Vou lá para o doutor agora. A pessoa nem mandou num canal diferente a pergunta aqui, porque ele não pediu para que não fosse identificado, mas coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, coisa prática. Contratamos uma empresa terceirizada para dar suporte de TI na nossa empresa, coisa que muita gente faz para várias coisas. O prestador de serviço tem o hábito de acessar remotamente os computadores de nossos colaboradores que estão trabalhando ou dentro da empresa ou em home office, agora no período da pandemia. Fomos alertados que o computador de um colaborador foi acessado pela equipe de suporte de TI e foi constatado que algumas fotos íntimas foram copiadas e a vítima gravou todo esse procedimento para provar a operação ilícita. Quais os riscos jurídicos envolvidos? Fácil, né? Bom, essa é fácil. Olha, se eu te dizer que eu fui consultado com algo muito parecido essa semana, fica até mais fácil para responder. Primeiro, nós temos que analisar o seguinte: existe um ilícito, tá? Ou seja, o prestador de serviço terceirizado, mesmo que não tenha num contrato uma cláusula especificamente falando sobre a finalidade pelo qual ele tem que prestar serviço, mas ou os limites, melhor dizendo, ou a finalidade do tratamento de dados que ele faz, pelo objeto de contrato de prestação de serviço de suporte de tecnologia, ele será responsabilizado. Agora, houve, nesse caso, então, a preservação da prova por parte da vítima. Isso piora demais a situação e certamente vai haver uma retaliação de rescisão de contrato de prestação de serviço, e eu não tenho dúvidas nenhuma que essa vítima vai procurar a justiça para ser indenizada por esse fato. Isso só mostra o quê? Que nós temos hoje as lacunas que a gente já mencionou. Um contrato que poderia estar bem melhor elaborado para dar mais legitimidade para a empresa nessa hora, para poder pedir reparação de danos para o prestador de serviço, além de rescindir o contrato, bem como, num contrato de trabalho, ter sempre a limitação quanto à finalidade pelo qual os dados podem ser utilizados. O ponto mais fraco da cadeia de segurança, nós sabemos, é o ser humano. E então a gente tem que ficar muito atento a esses procedimentos, porque isso é o que a gente sabe, porque certamente já aconteceu coisa bem pior ainda, que a gente nunca sabe. Mas as reações, nesse caso, têm que ser imediatas. E não vai acontecer uma multa administrativa, no meu ponto de vista, mas vai acontecer muito mais uma medida judicial, e aí, quem sabe, dependendo do grau de insatisfação da vítima, ela pode ainda colocar esse assunto na mídia, o que seria um ataque reputacional sem prejuízo, com um prejuízo inestimável. Essa semana mesmo, acompanhando a mídia, eu vi que houve um caso de uma secretária do governo Dória que foi vítima de algo parecido. E isso foi para a mídia. Agora, você imagina, isso coloca em risco toda a reputação, seja da empresa que tem a infraestrutura, como daquele prestador de serviço. Sumiu sua imagem aqui, doutor. Mas, assim, Marcos, assim, até nesse tema, assim, esse tipo de apoio você dá para as empresas para ajudar? Porque eu fico imaginando, de repente eu tenho 200 funcionários, vou colocar todo mundo em home office. Como que eu ajudo essa empresa a preparar os equipamentos que ele tem em casa? Na verdade, o nosso trabalho, assim, a gente fornece soluções de nuvem, né? Então, assim, aplicações de ERP, de e-commerce, então são aplicações que são hospedadas na nossa nuvem, né? A nossa equipe, ela já tem uma política de segurança, né? Onde, no caso de acessar uma máquina, você tem todo cuidado, né? Os técnicos são orientados a ter todo cuidado de não invadir a privacidade do colaborador, ou seja, da estação de trabalho, quando há necessidade de se ter uma conexão, tá? Que é extremamente... Isso é muito difícil, é muito raro acontecer.
Então, assim, a gente orienta os clientes nesse quesito, né? Nessas partes, e acho que isso vai muito da empresa, né? Você tem que ter uma ética tanto para o prestador, para a prestação do serviço em si e de manter o sigilo das informações que você tem acesso. Tá? A gente tem contratos internos, né? Recentemente modificamos todos para que a gente não tenha esse tipo de problema dentro da nossa estrutura. Isso ajuda, isso dá uma tranquilidade para a pessoa. Dá uma tranquilidade. Vou pensando aqui uma pergunta que qualquer um dos dois pode responder. Que, caso o colaborador da empresa trabalhe home office, normalmente compartilhando o mesmo equipamento doméstico, que não está preparado muitas vezes com antivírus, com firewall, com qualquer outras coisas. Como nós podemos ver isso de uma questão legal? Isso de um lado, é uma responsabilidade da empresa, a empresa pode ser punida por conta disso? Antigamente, essa situação ela era caracterizada por uma boa prática. É boa prática instalar um computador antivírus no computador doméstico, porque, enfim, a gente se protege contra qualquer tipo de malware. Entretanto, após a lei, como eu já disse, existe um artigo que a empresa é responsável em comprovar medidas de segurança de informação para tratar dados pessoais. Então, você imagina que, por exemplo, um chefe de RH vai para casa e leva algumas planilhas, algumas coisas, coloca nesse computador, esse computador é alvo de um phishing scam qualquer, e esses dados da folha de pagamento são revelados publicamente. As vítimas terão total amparo da Lei Geral de Proteção de Dados, porque vai ficar comprovado que a empresa não orientou, não adotou medidas protetivas para os seus colaboradores trabalharem em home office, não vetou que eles usassem computadores que eles não conhecem as medidas de segurança protetivas que existem, e por isso, então, a empresa foi relapsa e vai ser punida, seja por uma multa administrativa, seja pela própria vítima que foi alvo desse problema. Ou seja, antes isso não era objeto de sanção, agora e as sanções são pesadas. O que eu tenho a dizer sobre isso é que, assim, o colaborador deveria evitar de levar dados corporativos para o equipamento dele, né, o notebook. O foco sempre dele, tem que ser dados. Tem que ser dados, E, sim, hoje existe tecnologia, tá, para você evitar tudo isso, né? Se a empresa tem, por exemplo, trabalhando em nuvem, você não precisaria ter nada disso dentro de casa. Você poderia abrir um desktop do colaborador na nuvem e ele trabalhar lá e deixar tudo salvo na nuvem. E isso tudo monitorado e tudo mais, né? É aquilo que a gente falou lá no início, né? Hoje, muita empresa colocou o colaborador para trabalhar em home office e não tem estrutura preparada para ter contingenciamento de segurança e tudo. Mas hoje existe tecnologia, né? Tecnologia onde você tem toda essa segurança e que você evite esse tipo de coisa, né? Então, assim, não é por falta de tecnologia. Não, tanto que eu já venho por anos trabalhando com alguns executivos que não é para o aspecto de vocês, é o que a gente chama de governança de dados para uso em BI. Onde você tem que saber qual funcionário pode usar que tipo de dado, acesso de dados, que usou o dado, registrar, que tipo de análise. Isso para efeito tanto de não deixar vazar informação, como também monitorar e saber o nível de adoção de uso da informação. Eu acredito que muitos já vieram me procurar e falaram: você me falava que eu não podia deixar meu funcionário baixar um Excel, ou ele ter acesso a tudo para construir novas informações, que isso poderia ser uma forma de sair dados da minha empresa. Agora fica mais claro.
Talvez até esse aspecto que eu estou usando para o Corona reforce conceitos que talvez a gente tenha colocado no mercado, mas às vezes a dor não foi suficiente para o empresário perceber. Eu queria acrescentar um ponto em relação a isso, que é o seguinte: em situações como essa, a gente tem que pensar um pouco mais de uma forma elevada, ou seja, nós não estamos falando só de um problema de proteção de dados pessoais, nós estamos falando de um problema de governança digital corporativa. Ou seja, existe um descontrole de quem tem a missão de governar, ou seja, de ter o controle quanto aos dados corporativos, na medida em que quem exerce o poder diretivo não coloca limites, por exemplo, para dizer está proibido tratar dados corporativos em meios de comunicação que não sejam aqueles totalmente gerenciados pela empresa. Ou seja, meios alternativos de comunicação, tipo WhatsApp, e-mail pessoal, etc. e tal, não podem ser utilizados para poder tratar dados corporativos. Por quê? Porque se isso não for muito rigoroso, a empresa perde completamente o controle, ou seja, a governança, para poder monitorar tudo que acontece. Então, ela deixa uma porta aberta para que sempre esses canais de comunicação privados utilizem o dado corporativo. O problema está nesse ponto. Então, a empresa não pode abrir mão de manter o controle, ou seja, a trilha de auditoria, porque se ela tiver que fazer a identificação de algum ilícito, como é que ela vai fazer pelo WhatsApp privado do colaborador? Não tem jeito. Ou pela nuvem do Dropbox que ele utilizar. Então, a empresa o foco sempre é o dado corporativo. A empresa tem que proteger o dado corporativo. E para que ela possa proteger, não tem uma bala de prata que você falar, se você quiser isso, resolve tudo. Existem várias medidas. Uma delas é sistêmica, em relação, por exemplo, a só permitir que os dados sejam tratados nos canais onde ela consegue ter governança completa, trilha de auditoria completa. O segundo ponto é a questão normativa, volta a bater nesse ponto, ou seja, tem que ter um documento escrito de forma inequívoca, aceita pelos colaboradores e prestadores de serviço, para que ela possa ter legitimidade. E o terceiro é a capacitação. Eu costumo dizer que essa questão da LGPD, se a gente pudesse resumir numa única frase, eu diria que é uma mudança cultural em todos os níveis. E então, vamos encarar isso de frente, essa mudança cultural, e entender que não basta só punir, etc. É necessário, paralelamente, conscientizar, porque a maioria das pessoas que estão agora trabalhando em home office não tiveram o mínimo tempo de serem conscientizadas, de terem um material de treinamento que pudesse dizer os limites pelo qual ela pode tratar os dados corporativos. Então, são várias falhas aí que as empresas não tiveram mínima condição de resolver na hora do aperto, mas que agora, já que a gente ainda não sabe qual vai ser o prazo em que todos vão retornar a trabalhar da forma padrão, e por isso sanar esses problemas imediatamente. Como nós tivemos esse movimento vamos dizer, a LGPD, o movimento começou na Europa, com as nossas soluções Target, a gente já tinha implementado essa trilha de auditoria de acesso a dados. Então, tem cliente hoje aqui no Brasil agradecendo, falando, poxa, eu já estava preparado e não sabia, pelo menos para BI. Mas não é uma coisa normal, não está no nosso... Assim, normalmente, a pessoa entender isso como um ponto importante. Mas Alan, Oi. Só complementando aí. Essas tecnologias, né, que hoje estão disponíveis no mercado já existem há bastante tempo. Há anos atrás, aí, elas eram muito caras. Por exemplo, virtualização de desktop, né, que é os famosos VDI aí. E isso você pode levar para home office o desktop do seu colaborador com toda a segurança. Ele vai trabalhar, ele pode até usar o computador dele local, mas ele vai fazer uma conexão segura, com criptografia, tudo certinho, e não vai ter problema nenhum. E, assim, e hoje, isso não é tão caro, porque hoje a nuvem, né, ela veio para
você adquirir tecnologia, né? Eu costumo dizer muito isso, como você pagar pelo que você usa. Você comprar tecnologia, computação em nuvem hoje, é como você compra água, luz, telefone e energia. Você vai pagar pelo que você usa. Certo? Então, assim, hoje é muito mais prático. Se um cliente quiser comprar uma solução de BI hoje, ele tem que comprar uma máquina, comprar um software, comprar sistema operacional, arrumar alguém para instalar. Está na nuvem, que é muito mais fácil. Entendeu? Então, a nuvem veio para isso. Eu até posso adicionar um ponto que, prevendo a recessão que nós vamos ter pós-corona, no lugar das pessoas procurarem pensar da maneira anterior, de fazer aquisição de equipamentos, licença de software, elas vão ter que optar pela subscrição dos serviços e pagar pelo uso, porque vai ser a viabilidade rápida. Deixa eu só colocar aqui, gente, está bombando de pergunta aqui, então eu tenho que olhar na ordem aqui qual delas vão passar. Uma das perguntas foi do Luciano Tadeu Dantas. No caso do trabalho home office, o funcionário poderá solicitar reembolsos por investimento, gasto com internet e demais? E com relação à hora extra, como que eu gerencio a força de trabalho, hora de trabalho remotamente? Uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Bom, se a empresa, a iniciativa de levar trabalhador para casa e mantê-lo lá, não em férias, mas trabalhando, é da empresa. Então, a empresa é que tem que tomar as medidas para poder investir em software de segurança da informação. Se a empresa simplesmente se omite quanto a isso, é uma questão dele negociar com a empresa e mostrar para a empresa que o risco está, não é no equipamento, mas nos dados, que são valiosos, alguns confidenciais, e por isso justifica-se, por que não, o reembolso desse valor que ele vai ter que dispor para tomar uma iniciativa que era da empresa, certo? Agora, respondendo à segunda pergunta em relação às horas extras, aqui eu quero deixar bem claro que a nossa legislação está completamente adaptada no aspecto trabalhista para poder admitir que o home office seja computado em horas de trabalho, como também hora extras. Nós não precisamos de legislação nenhuma a mais para isso. O que a gente sabe que é um ponto falho é que a empresa mandou toda a equipe para trabalhar em casa, mas, de repente, não conseguiu colocar um sistema de administração de ponto, de hora extra, para poder fazer registro, que existem aos montes no mercado, para que, a partir dessa infraestrutura que ela disponha, os funcionários possam fazer esses registros eletrônicos. Então, se o funcionário, por sua vez, tiver condições de comprovar, através de registros eletrônicos, que, de fato, exerceu as atividades em períodos fora do horário de trabalho, e aí é bom sempre lembrar, né, que qualquer documento eletrônico, qualquer ato que a gente pratica nas plataformas digitais, ele é muito mais rastreável, ele é muito mais cheio de metadados, né, para poder fazer com que a gente consiga comprovar. E, por esse motivo, eu acho que não vai haver problema nenhum. Agora, o desejável é que a empresa pudesse fazer, colocar em operação um software para fazer o controle remoto dessas horas. Eu conheço várias empresas que já têm isso. Agora, é bem verdade que muitas que tiveram que adotar essas medidas de forma drástica não tiveram tempo de pensar e colocar em operação. Eu só complementando aí, não é só o controle de horas trabalhadas, você tem que controlar, a empresa também tem que saber quais indicadores que ela vai medir de performance, né? Porque anteriormente você tinha um colaborador dentro da empresa, agora você tem ele home office, e a performance do trabalho dele, entendeu? Então, hoje tem tecnologias para isso, né? Então, assim, e também tem tecnologias para você inibir o trabalho, inibir hora extra, o sistema bloquear e por aí vai afora. Esse ponto que você mencionou, Marcos, muito importante. Tem empresa que ainda acredita que a medição da produtividade está no visual. Se ela já tivesse colocado isso de alguma forma de indicador,
ele poderia ter tranquilamente ido para o home office, que ele deveria entregar os números dele. A performance continua produzindo. É muito mais uma cultura de usar os indicadores corretos, já no tradicional, para poder usar no home office quando necessário. Lógico, para isso... Números confessam. Mas se você já não tinha um controle interno, agora quando você está home office, como que você vai controlar? Aí você fica como que você vai saber a produtividade? Aí a produtividade fica em tentativas pessoais de falar, olha, estou monitorando o seu trabalho. Não é... Chega em alguns casos, eu já vi insinuações de que é quase que um ataque emocional para a pessoa, para sentir que ela está sob pressão para resultado. Eu acho ruim. Eu vou tentar jogar dois... Chegamos vários pontos aqui. Tinha um comentário do Edson Barbosa, que no nosso caso, mais tecnologia, Marcos, travamos todos os acessos justamente pensando na segurança. Todos só se conectam com o VPN sem acesso para salvar ou imprimir qualquer documento e são todos monitorados, que eu acho que você sugeriu. E aí o Natan Oliveira falou assim, a criptografia dos equipamentos portáteis pode ser uma possível solução para mitigar riscos? Com certeza. Inclusive tem software no mercado, né? Que hoje, por exemplo, você tem um notebook, aquele notebook tem o dado todo ali, o colaborador trabalha, se for um representante... Eu queria acrescentar também que eu já vi ofertas no mercado, inclusive fiz a análise jurídica de algumas, de softwares de sistema operacional, tá? Customizado para a empresa, para smartphone Android. Então, isso vai se tornar uma tendência futura. A gente sabe que nem todos as empresas hoje têm condições de colocar um smartphone na mão dos seus funcionários. Algumas sim, mas nem todas. Então, o que vai acontecer num futuro muito breve é que aquele celular corporativo ele vai ter um sistema operacional, aí sim, com total governança por parte da empresa, porque ela vai ter toda a trilha de auditoria e também a liberação apenas daqueles aplicativos. Nós não chegamos ainda nesse ponto, mas está logo ali para acontecer. São categorias de aplicativos que a gente chama de EMM. Exato. Para desktop e para notebook já existe hoje, né? O colaborador ele pode trabalhar na máquina dele remotamente e na hora que ele plugar na internet, ela vai e copia todos os dados dela para a nuvem, criptografado e tudo. Caso ele perca esse equipamento, né, a empresa pode enviar um comando e na primeira vez que quem tiver com o equipamento plugar na internet, ele vai e destrói todos os dados. Hoje existe isso, para tablet, para notebook, tá? É só você instalar o software, né, que você... Tem soluções brasileiras que estão sendo, inclusive, exportadas, boas. Exportadas. Boas soluções. Outro ponto importante também, né, que de uns anos para cá, desembarcaram aqui no Brasil grandes players, né, de nuvem, e que trouxeram esse menu todo, esse portfólio todo de soluções, né, de soluções colaborativas, soluções de armazenamento em nuvem. Hoje, por exemplo, as planilhas que você tem dentro de casa hoje, você não precisa mais ter essas planilhas, você pode estar tudo na nuvem, é vendido como serviço, você entendeu? Então, assim, não tem motivo mais para não aderir. Eu penso desse jeito, entendeu? Eu queria acrescentar um ponto que eu acho importante. Já foi o tempo que as pessoas... Agora falando um pouco de monitoramento, tá? Dessa relação empregado-empregador. Alexandre, sumiu o áudio. Sumiu o áudio. Sumiu. Sumiu o áudio, Alexandre. Agora, voltou. Voltou? Já foi o tempo que a gente tinha que discutir o seguinte: se o smartphone é do funcionário, a empresa não pode monitorar. Se o computador é dele, a empresa não pode monitorar. Se a conta é de e-mail privado, também a empresa não pode monitorar. Essas teses caíram por terra. Hoje, as decisões dos tribunais são no sentido de que,
Se houver um tratamento ilícito quanto aos dados da empresa, sobretudo dados confidenciais, independente de onde esses dados forem tratados em relação aos equipamentos, isso se configura um ilícito. Então, o foco todo de análise hoje da justiça brasileira não é nos equipamentos, mas sim na informação. Se ficar caracterizado que a informação ela é corporativa, a empresa tem a seu favor todas as medidas protetivas, reativas, para punir quem foi aqueles que acessaram e utilizaram de algumas informações sem autorização. Isso é interessante. É interessante. Ainda tinha na minha cabeça que o e-mail pessoal ele não vinculava as questões da empresa, mas se o conteúdo que está passando por ele for um conteúdo corporativo, interessante. Exato. O que eu quero dizer em relação a isso é que, na legislação brasileira, a espiadinha não é crime. Ou seja, quem tiver a infraestrutura toda na sua mão e puder dar uma espiadinha no conteúdo do e-mail privado daquele empregado, no qual ele está suspeitando que está vazando informações confidenciais, isso não vai ser considerado crime. Agora, o limite para isso é ele obter uma prova relativa à esfera privada do funcionário e daí tomar uma decisão. Digamos, um funcionário resolveu fazer uma campanha difamatória contra o seu gestor. Consequentemente, aí o gestor interveio, pegou essa informação, fez uma prova, chamou o funcionário na sala e falou assim: olha, você está demitido, porque olha aqui a prova que eu coletei, você está me difamando. Isso é a prova ilícita. Ilícita. Por quê? Porque ele tem a liberdade de expressão de achar o que quiser em relação ao empregador. Agora, essa prova foi obtida de maneira ilícita porque a esfera de privacidade dele não poderia ser invadida. Agora, se por acaso, neste monitoramento, ocorresse a obtenção, por exemplo, de uma prova inequívoca que ele estava mandando informações confidenciais para um terceiro, aí a prova é lícita e ele seria punido. Eu estou contando todos esses casos para poder deixar bem claro que o que prevalece hoje para a justiça é uma análise casuística em relação ao foco da informação e não do equipamento. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço pessoal aqui da Unimed Cerrado de Goiás, está aqui participando com a gente. Pergunta do Ander Souza, líder do My Audit lá, ele me colocou assim: esse momento de quarentena configura home office? Penso que não, e não configura o direito de CLT de trabalhador home office. Tem isso, doutor? Não concordo com o ponto de vista, não. É só ele dar uma analisada no artigo 6º da CLT, que preceitua que é possível o empregador usar de meios tecnológicos para poder fazer o controle da jornada de trabalho. Então, agora nós temos que analisar o seguinte, porque do jeito que ele fala, parece que há muita informalidade nessa relação, e isso é que tem que ser sanado, né? Se o funcionário foi para casa porque ele foi tempo de férias, óbvio que não tem que se falar em home office e tudo mais. Agora, se ele está efetivamente recebendo salário e dele, ele está ali, né, à disposição do seu empregador para poder fazer qualquer atitude durante o período de trabalho, claro que isso é uma configuração de home office. Agora, o que a gente sabe é que muitas vezes a empresa ainda não montou uma infraestrutura para poder fazer uma adequação correta nesses registros eletrônicos. Interessante. Se a LGPD já tivesse em vigor, quais os benefícios e segurança ela traria nesse momento da pandemia? Principalmente com o súbito aumento do uso das redes sociais e plataformas de vídeo, de videochamada, conference call. Olha, teria ajudado? Eu vejo... com certeza, porque nós ampliaríamos os direitos dos titulares de dados pessoais quanto à adoção de medidas protetivas quando o dado pessoal for utilizado para uma finalidade distinta daquela no qual ele consentiu.
Agora, eu vejo essa questão muito mais complicada em relação ao setor público, entendeu? Se a lei tivesse em vigor, nós já teríamos uma facilidade para tomar medidas mais imediatas para poder colocar em prática algumas estratégias com base em estudos, em avaliações por métricas, né? Da mesma forma como foi comentado bastante na mídia na semana passada, naquela tentativa do Ministério de Ciência e Tecnologia de compartilhar, fazer um acordo com as operadoras de telefonia para poder pegar alguns metadados gerados para poder identificar a localização de cada um dos titulares de smartphone para poder daí tomar decisões para tentar evitar a aglomeração de pessoas. Se as regras já estivessem funcionando, certamente as medidas poderiam ser efetivadas com maior rapidez. A lei não estando em vigor, causa muita insegurança jurídica adotar essa medida de uma hora para outra. Aproveitando esse tema, me parece, eu já fiz até um projeto junto com uma grande operadora brasileira, e parece que usar as informações para ver concentração dentro da triangulação das antenas e souber que quantos aparelhos tem, ou seja, grande concentração de pessoas em movimento, até não seria nenhum problema. O problema é mais a identificação da pessoa e alguém utilizar o dado e saber qual é o comportamento da pessoa, é isso? Exatamente, porque os dados dos titulares, nesse cenário, eles teriam que ser anonimizados. O que significa isso? As informações coletadas não poderiam identificar diretamente o titular. O que se espera com a medida dessa é que, através de dados estatísticos, a autoridade pública possa tomar decisões mais rápidas. E, para tomar decisões mais rápidas, ela não precisa da identificação pessoal daquele titular da linha de celular. Bastaria só o dado estatístico. Agora, o que causa insegurança é saber se, de fato, a finalidade pelo qual esses dados seriam repassados das operadoras para a autoridade de saúde se restringiriam apenas aos dados estatísticos. Isso tem que ser feito pela própria lei com muita transparência e total acessibilidade por parte dos titulares. Então, imagine o seguinte: se eu sou infectado por coronavírus e suspeito que meus dados estão sendo utilizados para outras finalidades, porque eu comecei a receber uns telefonemas aqui estranhos, oferecendo cloroquina, alguma coisa assim, eu posso chegar, e eu desconfiar da minha operadora de telefonia, porque eu sei que ela passou os dados para a autoridade de saúde, a lei me confere direito, por exemplo, chegar a qualquer momento e virar para a operadora e falar o seguinte: quais são os dados pessoais que você tem? Meus. Para quem você compartilhou? E ela é obrigada a responder. Então, imagina que isso, hoje, sem a lei, é um direito que não é exercido. Aí, aproveitando para responder mais uma, porque nós demos nosso tempo de 1 hora, eu vou tentar, para a gente se preparar para o nosso final. A senhora Janaína Bittencourt, ela falou assim, poderia comentar telemedicina no contexto da LGPD? Nós tivemos uma lei essa semana promulgada sobre telemedicina, e é uma prática que cada vez mais vai ser impulsionada, e está aí a pandemia para provar isso. E o que a gente precisa analisar na telemedicina é o seguinte: muitas vezes a telemedicina é utilizada tão somente para poder fazer a manipulação de instrumentos à distância por parte dos médicos. E nem sempre as operações possuem envolvimento de tratamento de dados pessoais. E se isso existir, vamos supor que estivesse sendo gravada uma operação de telemedicina para poder causar um aprendizado para terceiros. Essa coleta dessa informação jamais poderia revelar a identidade do paciente, porque ele não consentiu para esse fim. E qualquer informação que possa escapar numa gravação, numa sessão de
de telemedicina tem que assegurar para o paciente de que seus dados pessoais não serão coletados e muito menos repassados para terceiros num possível desvio de finalidade que ele desconheça. É interessante, faz sentido. Faz sentido. Preparando para o nosso final, começar até pelo Marcos. Marcos, o que você acredita que muda após a gente falar o corona não é o grande vilão mais, vamos voltar à operação, vamos tocar o nosso negócio para frente. O que você acredita que muda? Olha, eu acho que vai mudar a percepção das pessoas, sabe? O negócio não vai ser mais o mesmo. Tá? Acho que o empresário, tanto o empresário como o colaborador, eles vão ter posições diferentes, o consumidor vai exigir isso. Tá? Então, assim, se anteriormente o e-commerce, o B2B, o B2C, já era importante, você imagina agora. Tá? Então, assim, eu acho que as pessoas vão trabalhar mais home office, primeiro por redução de custo, as empresas vão ter que trabalhar muito em redução de custo, as empresas vão ter que investir muito em marketing digital, porque muita empresa hoje está fechada, às vezes tem produto para vender, mas não tem o contato do seu cliente. Você imagina um restaurante que tinha um delivery e um restaurante que não tinha, qual que é a diferença? Quem que você acha que está operando? Entendeu? Então, agora você imagina, por exemplo, um cliente que tem uma rede de lojas dentro de um shopping que está fechado. Se ele tivesse um e-commerce ou um delivery, ele poderia estar operando. Então, assim, eu acho que tudo muda, tá? A gente vai ser vai ser uma queda de paradigma, vai ser um divisor de água, tá? E, assim, o que eu penso é que a gente tem que aprender muito com as crises, né? Porque eu acho que na crise é que a gente cresce, né? Que as empresas amadurecem, que as empresas inovam. Eu acho que assim, vai aparecer muita tecnologia. Só para dar um exemplo, na crise de 2008, duas empresas emergiram aí fortemente, né? Que é a Uber e que é o Airbnb, né? Então, assim, tem empresas que vão crescer, que vão surgir novos negócios. Então, assim, eu acho que os empresários em si têm que olhar para dentro das suas corporações, entender o que deve ser feito, planejar, tá? E olhar para o futuro, porque o futuro vai ser outro. É o meu ponto de vista. E, assim, eu costumo dizer o seguinte, a empresa que não foi para a nuvem, agora, quando é que ela vai? Boa pergunta. Boa pergunta. Doutor Alexandre. Sem dúvida alguma, depois que a gente terminar essa pandemia, o mundo será diferente, sobre vários aspectos. Sobre o aspecto pessoal, eu acho que a grande mudança, ou o grande aprendizado que ficou, é que a tecnologia existe para nos causar conforto. E esse conforto do período de coronavírus está sendo percebido justamente através de lives como essa, que a gente não tinha o costume de fazer. Não. E os avós não tinham o costume de conversar com os seus netinhos através das ferramentas de videoconferência. Agora eles aprenderam. Então, isso é algo que realmente fica de muito positivo. Ou seja, aquelas pessoas que eram avessas à tecnologia, de uma hora para outra, na dor, tiveram que aprender a lidar com tecnologia porque queriam se sentir mais próxima das outras pessoas. Isso é muito positivo. E agradecem hoje de ter a tecnologia para isso. Exatamente. Exato, porque a gente sabe que o brasileiro tem o smartphone mais avançado, mas nem sempre tira 15% dos recursos que ele possui. Esse é o nosso perfil. E sobre o aspecto corporativo, eu vejo que eu estou completamente de acordo com o Marcos. O empresário que ainda desconfiava que a tecnologia não poderia ser estratégica para os seus negócios, agora não tem mais jeito de ficar questionando esse assunto, né? Eu acho que você tem aqueles que eram céticos
como ele citou, um cara que não tinha delivery, por exemplo, está hoje passando aperto, não tinha uma base de dados para poder se comunicar rapidamente pelas redes sociais. E aqueles que já tinham preocupação quanto a isso, eles estão num outro estágio. Eles estão num estágio de que, até hoje, eles levaram todo esse tipo de comunicação, de acesso, de home office, etc., tudo num ambiente de muita informalidade. E eu acho que agora é hora não só da gente achar interessante a tecnologia que nos aproxima, que permite a conexão home office, mas, sobretudo, entender que nós já estamos num momento no Brasil em que existem legislações protetivas de dados pessoais com sanções muito pesadas. Então, é hora de arrumar a casa através de uma consultoria de direito digital para poder fazer medidas protetivas, porque quem vai sofrer penalidade não é o chefe da TI, não é o chefe do RH, é a diretoria. Só que eles não sabem disso. Então, é hora desses que exercem o poder diretivo, de fato, se sensibilizarem para o problema e governarem digitalmente a sua empresa, porque as empresas, na sua grande maioria, ainda estão desgovernadas nas plataformas digitais. E para quem precisar repensar nisso, fortemente recomendo ao doutor Alexandre que todo o questionamento que nós repassamos com ele, as respostas foram muito precisas e importantes para nós. Falando de futuro, eu queria deixar minha colaboração, que me incomodou muito quando eu vi a primeira semana de pandemia. Naturalmente, fui convocado para ajudar em alguns comitês de crise de clientes, pensando em soluções, e passou a primeira semana o comitê de crise, segunda semana o comitê de crise, indo para a terceira só comitê de crise. Eu falei, mas e o comitê do futuro? E aquilo que você já está vendo, que você não se transformou digitalmente, como que você vai ser? Você vai mudar sua estratégia, você vai mudar o seu mercado, você vai criar serviços novos, você vai ser a mesma coisa? Você acha que você vai ser a mesma coisa no futuro? E aí eu propus com vários clientes, falei assim, cara, mantenha o seu comitê de crise, é importante para avaliar fluxo de caixa, tomar decisões de sobrevivência, mas monte o seu comitê do novo e comece a discutir agora o que você aprendeu, com o que você pode aplicar. Talvez você até derrube os projetos que você tinha no passado, que se você vai olhar e falar, não faz mais sentido, e outros vão ganhar força. Porque nós temos que olhar para o novo. Nós vamos... Sim, minha premissa básica é o vírus não vai matar 100% da população, nós vamos continuar existindo, e então nós temos a oportunidade de redesenhar várias coisas. Nós vamos estar, inicialmente, saindo para cidades com menos poluição, nós vamos ter a oportunidade, inclusive, de pensar em atividades que poluam menos, mas podemos ter atividades para pensar em ter negócios mais eficientes, produtivos, com mais resultados, atendendo novos focos. Eu ainda sou um pouco... sei das dificuldades, mas eu gostaria de pensar nesse lado positivo. Eu queria acrescentar uma coisa, Alan, que ficou um aprendizado também que as pessoas precisam ganhar talento para lidar com a informação desapegada do papel. Saber se comunicar bem e serem colaborativas. Eu acho que são 3 pontos que, para mim, gerou um aprendizado muito grande. A gente tem um escritório que trabalha 10 anos sem papel. O escritório está 100% operacional. Por quê? Porque a gente vem investindo no ser humano para poder ganhar esses 3 talentos. E eu acho que as pessoas deviam pensar nisso. Essa questão de capacitação das pessoas para o novo, de quebrar esse paradigma que trabalha era só indo todo dia pegar um transporte público ou pessoal, ir para o escritório, vai mudar. Não vamos precisar de papel, não vamos precisar de presença. Eu acho que isso... Assinar contratos à distância por assinaturas eletrônicas ou digitais por meio de plataformas, entendeu? Tem vários clientes hoje que estão procurando, durante esse período, necessitados de implantar de uma hora para outra uma plataforma de assinatura na empresa, porque precisa circular, sei lá, 200 contratos, que normalmente era o fluxo por mês, e que agora, como é que faz? Então, a única solução é por esse caminho. Então, isso é aprender com a inovação, do jeito que você está falando, né? Mas normalmente a gente aprende com a dor.
A gente aprendeu com a dor, mas tem aqueles, como o Marco mencionou, do da Uber em 2008, ganhando um espaço por uma questão de crise. Toda vez tem crise, tem necessidade, tem oportunidade. Você pode ter certeza que toda crise alguém ganha. Alguém sai na frente, alguém tem uma visão diferente. Mas, assim, eu quero deixar um recado também para os profissionais da área de TI ou qualquer tipo de profissional. Invistam em capacitação, aproveitem esse tempo. Hoje tem tantas plataformas, né, que estão aí abertas para tantos você cursos de se graça capacitar, acontecendo, tantos cursos de graça. Não percam tempo, sabe? Porque um mundo novo, né, como todo mundo está falando depois, vai precisar de pessoas com talentos, pessoas especialistas, né? E hoje, Alan, na área de tecnologia, falta muito especialista. Hoje, se você for contratar um especialista, hoje é a maior dificuldade. Então, assim, eu acho assim, que está na hora das pessoas repensarem, olhar para dentro de si mesmo, né, e tentar o que eu posso fazer diferente, o que eu vou fazer da agora para frente, entendeu? Então, assim, eu acho que está na hora. Acho que a crise, né, veio para dar uma mexida em todo mundo, né? Exatamente. E nós vamos mexer. Assim, isso que nós estamos fazendo é um trabalho de ensino gratuito. Temos a oportunidade de ter vocês dois no nosso bate-papo, foi muito rico aqui. Sei também que na Mais Dados vocês têm oferecido cursos, aproveitando esses momentos para os seus clientes também. Ontem mesmo teve um curso gratuito, né? E a gente vai ter outros aí. A gente não divulgou ainda, porque eu sou muito de fazer teste, né? Igual, por exemplo, colocar a turma home office, colocamos 50%, não avisamos os clientes, depois colocamos 100%, e aí que a gente foi comunicar. Então, assim, eu sou muito pé no chão. E a gente fez um treinamento ontem para alguns clientes do Atacado Distribuidor na manhã inteira e foi um sucesso. Agora, semana que vem, a gente vai fazer outro, nós vamos divulgar. Ótimo. Nós estamos com a nossa plataforma Target de e-learning aberta para os clientes também aprenderem remotamente, e quase todos os dias nós temos uma gravação nova com a equipe técnica, mostrando coisas novas da ferramenta para as pessoas aprenderem. Eu acho que esse é o caminho. Nós temos que nos transformar, vamos dizer assim, de dentro para fora. Quebrar, esquecer um pouco o passado e criar um novo. É uma oportunidade, né? Igual você ter um papel em branco, é uma oportunidade. Eu acho também que está no momento de colaboração, né? Não precisamos fazer nada, não precisamos fazer mais sozinho. É fácil fazer aqui. Nós nos reunimos, montamos, batemos, fizemos esse momento bate-papo legal. Infelizmente, as pessoas ainda são muito ligadas em trabalhar em redomas, né? Elas não sabem que já existe hoje, por exemplo, editores de texto online, que o grande diferencial é trabalhar como colaborativo. Prefere estar sempre trabalhando do mesmo jeito que existia a mesma ferramenta há 20 anos atrás. Então, isso tudo reflete uma necessidade de mudança de cultura que ainda, na grande maioria, não aconteceu. As ferramentas evoluíram, mas a mentalidade das pessoas não acompanhou totalmente. Eu queria assim, aproveitar, é uma pergunta pessoal, se puder responder, pudesse até compartilhar conosco como foi esse processo de corona. Rapidinho. Só assim... Bom, foi uma surpresa, obviamente, porque eu jamais esperava que pudesse acontecer comigo, mas, no meu caso, especificamente, coincidiu, inclusive, numa época, logo depois que eu comemorei meu aniversário, fiquei muito apreensivo, achando que eu podia, no meu aniversário, já estar contaminado e daí contaminar meus convidados. Por sorte, isso não aconteceu. A sensação que eu tive, no meu caso, foi de uma prostração absurda. Eu tentava trabalhar, mas o corpo não deixava. Eu tive muita tosse seca, contínua, e uma sensação de corpo ruim o tempo inteiro. E aí eu fui consultar um médico de uma outra área, porque eu já tinha uma consulta marcada, e ele virou para mim e falou assim: você viaja muito, né? Eu falei: viajo. Você teve recentemente em algum aeroporto ou tal? Eu falei: estive no aeroporto de Congonhas. Aí ele falou: então você vai fazer o exame agora. A contínuo, fui para o pronto-socorro, fiz o exame, aquele nasal, e mucosa nasal, e aí 4 dias depois chegou o resultado. E aí estava testando positivo. Então, a recomendação que me fizeram foi ficar totalmente recluso dentro de casa, isolado,
no mínimo 17 dias, evitando qualquer contato com qualquer pessoa. E por aí eu segui. Não tomei nenhum remédio, porque também não me recomendaram tomar nenhum remédio. Não voltei ao hospital para fazer outro exame, porque não me recomendaram fazer, porque não tinha exame para pessoas que iam testar se estavam ou não já sarado, né? E então, quando chegou no 17º dia, eu recebi um telefonema do médico do SUS, dizendo para mim assim: nós estamos te monitorando, como é que você está se sentindo clinicamente? Aí eu falei: bom, há 4 dias eu acordo, me sinto clinicamente super bem. Estou trabalhando de 8 às 8 da noite, com maior disposição, me sinto bem. Ah, então eu vou te dar alta, vou te liberar, vou parar de te monitorar. Aí eu falei para ele, assim, tá bom, mas... Aí ele perguntou, você tem alguma pergunta a fazer? Eu falei, tenho. Ninguém me disse se eu posso fazer um outro exame. Aí ele falou, não, nós não temos exame em quantidade para fazer isso. Ou então, pelo menos, me possibilitar uma tomografia de pulmão para ver se poderia existir alguma coisa. Também não me forneceram, em hipótese alguma, isso, porque disseram que essa tomografia só seria perfeita depois de 6 semanas do primeiro sintoma. E daí, então, eu cheguei à conclusão que esse monitoramento, que vem sendo muito bem feito por parte do SUS, ele se baseia tão somente em 2 coisas. A primeira delas é se a pessoa, depois de uma quarentena de no mínimo 17 dias, está se sentindo clinicamente bem. E se ela está curada. Nada mais. Por esse motivo é que eu acho que a sensação que fica, com toda certeza, com toda sinceridade, é que ninguém sabe nada ainda. Ninguém sabe nada. E nós temos que basear em alguns protocolos que eles pedem para a gente seguir, e se esse protocolo der certo, a gente voltar a estar clinicamente bem, nós estamos considerados sãos. Ou na palavra deles, não infectantes. E já criamos os anticorpos. Por esse motivo, vida que segue, bola para frente. Estou muito feliz de estar disposto aqui com vocês hoje, já me sentindo completamente bem, depois de pelo menos ficar aí umas 2 semanas e meia bem fora de combate. Gente, eu agradeço muito até essa colaboração pessoal, doutor Alexandre, para isso. Agradecer a todos que participaram aqui. Todo esse material vai estar gravado. Nossos contatos estão no começo do vídeo. Vamos deixar para qualquer pessoa que precisar de um apoio, procurar o doutor Alexandre, procurar o Marcos da Mais Dado, ou me procurar. E meu pessoal de marketing fica me pressionando porque quer que a gente divulgue as coisas legais que a gente também está fazendo fora das nossas sessões de live. E eu vou passar uma coisa para vocês aqui, que é na nossa página do Facebook de Target, LinkedIn, nós estamos com uma campanha chamada Target Lovers, que é para qualquer pessoa que queira gravar vídeos sobre análises prontas, dashboards ou recursos da nossa ferramenta. Podem entrar, gravar, tem as regrinhas lá. Toda semana, os melhores recebem um prêmio. Olha que tem uns prêmios bacanas de mochilas, de camisa. Então, tem algumas coisas especiais para lançar. Então, quem tiver interessado, entra na página Target Brasil, lá no Facebook, tem todas as regras, do LinkedIn, do Instagram. E é uma forma da gente também reconhecer as pessoas que usam nossas plataformas. Gente, é hora agora de aproveitar a sexta-feira. Eu não sei aí o que vocês vão fazer, mas minha ideia aqui é aproveitar um vinhozinho. Tamo junto. Tamo junto. Vou tomar um vinho também. E muito obrigado pela atenção de todos, tá? Aproveita. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um bate-papo muito legal e, com certeza, boas dicas vão ficar gravadas aí. Tá Fechado, gente. Obrigado, gente. Valeu.